Inova Talks. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Inova Talks. E hoje eu tenho aqui do meu lado, como sempre, o grande Jackson Marques. Fala aí, Jackson. Tamo aí para mais um episódio. Com certeza, Jackson. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Vai ser muito legal esse episódio. Se eu fosse você, ficava até o final aqui. Mas antes de eu falar dela, eu queria primeiramente agradecer a Inova Marketing Digital, que está permitindo que esse episódio aconteça aqui do Inova Talks. A Inova Marketing Digital, que é uma empresa de gestão de tráfego, design, social media, criação de site para comércio local, seja aqui em Volta Redonda ou proximidades, ou também serviços online. Se você tem interesse em saber mais sobre a Inova, aqui na descrição desse vídeo vai ter o site da Inova Marketing Digital. Então você entra lá, deixa os seus dados que a gente vai entrar em contato com você e nós iremos oferecer para você uma consultoria 100% gratuita, para a gente fazer um plano personalizado para o seu negócio. Beleza? Então, link aqui na descrição. E hoje, Jackson, nós temos uma convidada de peso, hein? De peso. Muita coisa. Bastante carga. Bastante carga aí. Vamos lá, vou apresentá-la para vocês aqui. Vamos lá. Consultora ambiental, beleza. Criadora do método de gestão ambiental. Vencedora do prêmio Jovem Cientista. Já viajou o mundo representando o Brasil. Eu quero apresentar para vocês hoje aqui com a gente, muito prazer, com a gente aqui, Marina Jardim. Marina, prazer ter você aqui com a gente nessa tarde. Um prazer. No segundo episódio, não poderia ser melhor, né? Colocar uma pessoa de uma área distinta, diferente da primeira, mas também que tenha bastante carga para oferecer para gente. Com certeza. Marina, seja muito bem-vinda ao nosso espaço aqui do Inova Talks. Esse espaço aqui é seu. Muito obrigada. Se apresente aí pra gente aí. Marina, que loucura, hein? Muita coisa, hein? Muita coisa. Mas assim, eu queria, antes de você falar disso tudo aí, ir literalmente do começo, né? Como que começou a sua trajetória, de onde saiu esse amor pelo meio ambiente, que eu sei que você tem, a gente já trabalhou junto em alguns outros projetos, né? Já tive a honra de trabalhar com você e de aprender muito com você também. De onde que começou isso, esse amor pelo meio ambiente? Como que você chegou tão jovem assim a ter um prêmio assim de jovem cientista, né? Viu? Muito obrigada, Jackson. A maioria fala Jackson. Michael Jackson. E, Rafa, pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Nada, honra Galera nossa. do público, obrigado, espero. Já deixe seu like aí, se você gostou. Opa. E, bom, é uma grande honra estar aqui falando no segundo episódio de Inova Talks, então, caramba, responsabilidade, hein? Bom, eu não sei, gente, não sei de onde começou a minha carreira com o meio ambiente. Tem uma fala do Steve Jobs, né, o CEO da Apple, ele fala numa formatura de Stanford, que eu nunca vou esquecer. Quem quiser procurar no YouTube depois, é só colocar Steve Jobs, Stanford, que vai aparecer, tem legendado e tudo. E ele fala sobre conectar os pontos, né, da nossa vida. Eu acho que é isso. Quando a gente, desde o momento que a gente nasce até o nosso dia agora, né, tem pontos que se conectam. Então, participar aqui do Inova Talks com certeza vai conectar com algum momento aí da minha vida, seja pra frente, seja agora. E eu cresci na roça. Cresci num bairro chamado Varjão. Salve, Varjão. Se tem alguém assistindo, comenta aí. Sou do Varjão. Mas eu cresci ali, né? Nasci em Volta Redonda, cresci ali no Varjão e a gente não tinha nada no sítio. Então, era só realmente rastelar, que é uma atividade que a gente faz depois de cortar. Eu adorava fazer aquilo com os meus 4 anos. Às vezes pegar mel das abelhas também. Subir em árvore. Eu não tinha muito acesso a videocassete, nada disso. Então, minha atividade era muito criativa, né? E eu me lembro de estar com a minha irmã muito pequena. Eu tenho 3 irmãs, além de mim, então são 4 filhas. A Rafa conhece uma delas. Eu estava com a minha irmã mais velha, assim. E a gente tinha uma brincadeira que era brincar de empreender, entendeu? Debaixo da árvore. E aí a gente pegava aquela máquina de escrever antiga, e a gente
criava na nossa cabeça várias situações, atendimento a cliente, a gente tinha horário de atendimento e ficávamos sentados ali atendendo. Não tinha o que era o serviço, a gente só brincava que a gente tinha uma empresa. Então, beleza, o lado empreendedor começou, acho que ali, e meio ambiente eu já inseri dali. Bom, no ensino médio eu tive a oportunidade de ter um professor incrível de geografia, num colégio aqui de Volta Redonda, e esse professor deu um desafio pra gente, fazer um projeto de sustentabilidade. Eu não sabia nem o que era sustentabilidade. Na época já era até um termo novo. Ai, meu Deus, vou declarar a minha idade aqui, mas não sei, 2010? 2010, estava lá no ensino médio, provavelmente, acho que era isso, ou 2009, enfim. E aí ele deu essa missão pra gente, fazer um projeto de sustentabilidade. Na época existia o tal do Blogspot, né? Falecido Blogspot. E aí eu achei um negócio lá no Blogspot de um projeto de sustentabilidade que falava de compostagem. Não sabia o que era, fui pesquisar. E aí falava que eu podia pegar a comida, né, que sobrava ou que eu preparava, colocar terra, colocar folhas secas, que dali ia sair o adubo para as plantas. Aí eu falei, é esse o projeto. E eu acho que foi ali que começou a sementinha do meio ambiente, porque eu consegui ver que dava para transformar conhecimento em aplicação prática, em uma solução para algo que o mundo precisa. Dali eu já me encantei com o meio ambiente e não deixa de ser o que eu faço até hoje, que a consultoria é Então essa. pode-se dizer que começou ali e não terminou até hoje, continuou. Continua, total. Continua até hoje, né? Mas assim, esse lance que você foi, sei lá, você fez o projeto e aí você ganhou ali o prêmio em si. Então, pra mim, assim, eu tinha entendido de uma forma diferente que você tinha criado esse projeto Composteira, mas você fez algo diferente dentro de um projeto que já tinha, ou você criou algo realmente do zero nesse sentido? Por exemplo, já tinha um projeto, e você fez algo dentro desse projeto que fez você ganhar esse prêmio? Explica assim, um pouco melhor pra gente. Justo. Então, o projeto compostagem não foi algo que eu inventei. Ela já existia, acho que pra lá da década de 60, como nome, né? Mas é uma prática que a gente já vem, acho que desde que a agricultura é agricultura. Que, com certeza, um de vocês, ou a avó de vocês, avós, enfim, enterrava casca de batata, às vezes Eu acho que eu cheguei a fazer isso. Sim. Acho que todo Reutilizar como um adubo, né? Que o pessoal fala geralmente. Exato, exatamente. Então, isso é compostagem, sabe? Então, quando eu vi isso no Blogspot, eu quis aplicar aquele conhecimento ali dentro de um problema. Qual o problema? O resíduo da cantina da escola. Então, eu via que as crianças jogavam muito, às vezes mordia, sei lá, esfirra, jogavam no lixo. Então, aquilo me incomodou, eu vi como um problema. Por que a gente está jogando fora algo que vai para o lixão, o antigo lixão aí de Volta Redonda, se a gente pode transformar isso em algo de valor agregado, quem sabe vender ou usar nas plantas aqui da escola, né? E aí eu procurei uma fábrica que pudesse fazer um recipiente, porque eu não ia conseguir fazer a compostagem no solo, né? Não tinha esse espaço dentro da escola. E foi quando a gente fiz um contato lá com uma fábrica de Pinheiral. Esse trabalho do prêmio, inclusive, ele foi feito com outras 5 amigas minhas, né? Que estavam no trabalho de geografia na época. E aí a gente foi até a planta, fiz um rascunho, assim, um croquis. Eu digo que é meu primeiro projeto de engenharia. E aí era um cilindro, assim. E a fábrica falou, a gente consegue fabricar aqui de graça e tal para vocês, com um filtro antigo que a gente tem, a gente corta como que você quer. Então, o projeto em si, ele virou um grande cilindro assim, onde a gente tinha 3 camadas, né, 3 compartimentos. Esses compartimentos tinham uma manivela e a gente ia colocando lixo ali em cima. Quando enchia, e intercalando com folha, porque na escola tinha bastante árvore também, caía folha. A gente ia intercalando e quando enchia o primeiro compartimento, a gente mexia a manivela, ele caía para baixo, então aqui ficava vazio. E a de baixo começava a própria bactéria dali
e decompondo esse lixo orgânico e transformando ele em adubo. Depois, daí dava 30 dias no compartimento do meio, 30 dias no compartimento primário, né? E o terceiro compartimento era os últimos 30 dias. Então, depois de 90 dias, a gente tinha um adubo que parecia uma terra. Mandei isso para um laboratório, porque eu queria saber se realmente deu certo. Aí, mandei lá para São Paulo e tinha dado muito certo. Tanto que esse composto, ele favorecia... Sabe quando a planta fica com uma folha um pouquinho amarela, assim? Sei. Sim. Ele favorecia essa parte da planta, né? Então, fornecia algumas vitaminas ali, na verdade, não é vitamina, mas é um nutriente para aquela planta ficar mais verde. Então, favorecia isso. Daí, eu achei o máximo. Nossa, achei o máximo. Aí eu falei, assistindo assim, depois da Malhação, alguma coisa assim, apareceu na televisão, assim, Prêmio Jovem Cientista. Se inscreva até... E aí eu lembro que tinha, 7 dias. Aí eu olhei pro meu pai, assim, meu pai é professor universitário. Falei, pai, como faz um artigo? Eu tinha 15 anos. Aí meu pai falou assim, posso te mandar alguns, mas você tem que fazer bastante pesquisa, porque não pode ser só da sua cabeça. Você tem que referenciar as pessoas, os pesquisadores. Aí escrevi o artigo e inscrevi no Prêmio Jovem Cientista. E foi isso, assim. Foi 7 dias para escrever, mandei. O tema do Jovem Cientista naquele ano era Cidades Sustentáveis. E me inscrevi na categoria de ensino médio. Aí, alguns meses depois, o pessoal da fundação me ligou dizendo que eu tinha sido agraciada com um 3º lugar. E aí foi... Uau! Né? Fez uma realização da minha vida ali. Então pode-se dizer que não foi nada planejado, né? Foi algo que vocês já estavam construindo, que bateu com uma coincidência de estar rolando o prêmio ao mesmo tempo, né? Uhum, Pô, interessante. Total. Interessante, mano, que desde de pequena você já tem essa visão, né, de se incomodar com algo e tentar trazer uma solução para isso, né, referente ao meio ambiente, né? Você tinha quantos anos que você falou na época? Tinha 15, 15 cara. anos, olha só. Já tava se incomodando com essa situação e já achou uma solução para isso, né? Isso é muito bacana. Acho que se mais pessoas tivessem essa visão que você tem, ou essa cabeça que você tem, acho que o mundo seria muito diferente, né? Essa bacana, assim, eu acho muito legal essa visão que você tem nesse sentido. Bom, você tinha falado que você também viajou. Foi nesse sentido também desse projeto ou foram outros projetos, assim, viajou ao longo, assim, para fora do Brasil, nessa parte de meio ambiente? Foi nesse projeto ou foi em outros projetos também? Você levou esse projeto mais para frente? Então, o prêmio, ele não tinha um prêmio em dinheiro, né? Ele era... Para a categoria que a gente tinha, ele tinha... você ganhava uma impressora e um notebook. Foi meu primeiro notebook também. E acho que o melhor do prêmio... Tudo bem, a gente conheceu a presidente do Brasil. Isso foi muito legal também, né? Conta um pouco mais sobre isso daí fala, também. Fala interessante. sobre essa experiência. Como foi? Assim, a gente ganhava o prêmio e tinha cerimônia de premiação. Daí minha família inteira, tio, primo... Todo mundo foi, né? Que, meu Deus, a Marina vai ganhar prêmio da mão da presidente. E aí, eu fui pra lá. Foi a primeira vez que eu falei em público. Eu lembro direitinho que passei muito mal no dia, porque eu tava muito nervosa de falar na frente da presidente o meu trabalho. Né? Nossa, imagina. Nem imagino como que é. Foi surreal, assim. Eu me lembro... Não tem mais essa gravação, mas eu lembro de ficar assistindo a gravação depois e falar assim, meu Deus, eu falei tudo errado. Mas, enfim, foi incrível ter recebido o prêmio das mãos da Dilma, na época, que era presidente do Brasil. E foi algo, assim, que realmente me motivou bastante, né? E o prêmio, ele, além dessa experiência, que foi assim, algo que saiu muito nas jornais de Volta Redonda, duplicou praticamente o número de alunos do colégio na época, até ganhei uma bolsa por conta disso. Pode-se dizer que teve um marketing envolvido. Pô, né? teve um grande marketing. Total. E aí, marketing orgânico. E aí, eu
fui pro prêmio e a gente ganhava uma iniciação científica. Então, com 16 anos, no ano seguinte, que era o ano de entrar no Enem, ao invés de estudar muito pro Enem, à noite eu ia pra UERJ para fazer iniciação científica lá, que era você poder ter a chance de aprimorar o seu projeto. E lá a gente aprimorou o projeto, que lembra que eu falei que a composteira é um cilindro? Esse cilindro era feito de um material não muito bom para o meio ambiente, era fibra de vidro. E aí a gente criou um bioplástico feito da coroa do abacaxi. Então, nas feiras livres aqui de Volta Redonda, eu pegava a casca do abacaxi, levava pro laboratório e a gente misturava ele com plástico, então tornava o plástico mais biodegradável do que o plástico cru, né? O plástico virgem. E aí a gente fez essa composteira biodegradável e foi então que, assim, eu nunca mais parei de aprofundar em conhecimento. E aí escrevi outros projetos com essa professora da UERJ, que foi a Daniela Molinari. Ela me apresentou o mundo da ciência de uma forma muito mais profunda do que um trabalho de escola, né? E ali a gente ganhou mais 7 prêmios. E aí nesses prêmios me levaram pro Equador, por exemplo, para representar o Brasil na ciência. A gente teve uma feira lá para apresentar a composteira. Cheguei aí para Londres também, fiquei 2 semanas em Londres, dentro de uma universidade lá, apresentando o trabalho com mais 3 pessoas do Brasil. Eram 65 países, mais de 600 alunos, e nós, as 3 cabeças lá, falando de ciência. E depois eu também fui para a França. Todos eles foram continuações do projeto da composteira, mas todos ligados a bioplástico, a utilização de casca de abacaxi ou de coco verde também, aquele que a gente toma na praia. Eu fazia bioplástico com várias coisas, assim, ia testando e dava certo. Cheguei a fazer até um caiaque, cara, agora que eu lembrei também, um caiaque com bioplástico. Caraca, Que história, hein? Muito legal a história. Trajetória bem longa. Tem vários assuntos que a gente pode falar nesse meio tema aí, né, mano? Você abre um leque de várias possibilidades aqui, mas como você disse que você não parou de ir evoluindo, e hoje, assim, a gente sabe que você desenvolveu um método, né, assim, um produto seu de ESG. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente como que foi, assim, de lá pra cá, como que você chegou até isso, o que você teve que fazer. Eu sei que não deve ter sido fácil, deve ter tido várias lutas nesse meio termo aí. E como que foi, assim, como que você chegou e tomou essa decisão de abrir mais um produto próprio seu, mais uma invenção sua para você ajudar as empresas nesse meio ambiente? Justo. Quando eu saí ali, né, do universo da ciência em si para só trabalhar, mesmo quando eu estava na faculdade eu já trabalhava, né, eu fazia estágio, já tinha esse conhecimento e inserção dentro do mercado, de ver as dores das empresas, das indústrias, né, e poder ver essa coisa da teoria com a prática. Então acho que eu sou um pouco obcecada por essa teoria e prática, sabe? Eu não consigo ficar só na teoria, não dá para ficar só na prática sem embasamento, eu gosto dos dois. E aí, ainda fazer iniciação científica, enfim. Então, acho que a minha trajetória ela foi facilitando muito essa questão de olhar para o que os pesquisadores estavam fazendo, também ter contato com a dor das empresas, o que as empresas estavam enfrentando de dificuldade, o que as empresas estavam enfrentando de pressão também, porque a gente tem muito essa questão da pressão da sociedade nas empresas, né? E pressão universal, acho. E foi então que eu fiquei atuando em consultoria, em uma outra consultoria por muitos anos, né? Sempre vendo essa questão das dores das empresas e ouvindo gestores, ouvindo gerentes falarem da falta de tempo, de existirem muitas normas, mas não existia um método para seguir. Então, vou dar um exemplo aqui, não querendo ser técnica, mas só para exemplificar mesmo. Existe uma norma que chama ISO 14001. E essa norma é uma norma que padroniza o mundo inteiro na parte de como você lida com as partes ambientais da sua empresa, ou seja, como você faz sua gestão ambiental. E a ISO, ela
para ela padronizar o mundo inteiro, você pensa, bom, ela tem que ser um pouquinho genérica. Ela não vai pegar a particularidade Pode-se dizer da que sua mais conversa. maleável. Ela nem é tão maleável, mas eu entendi o seu ponto no sentido, tipo, Volta Redonda é totalmente diferente de Angra, Com e certeza. é totalmente diferente, sei lá, de Belém ou Macapá, Sim. né? E então tem condições muito diferentes ambientais. E imagina isso no mundo, né? Então eu quis tentar trazer também uma inovação nesse sentido, algo mais estruturado, que a gente pudesse seguir uma sistemática, uma metodologia, para que qualquer empresa, seja uma oficina mecânica, uma padaria, seja uma indústria siderúrgica, ou alguém que, sei lá, corta frango, né, abate frango, pudesse ter uma estrutura dentro da empresa, que parasse de ser tão reativa assim. Recebi uma multa, então eu faço. Eu acho que a reatividade, ela custa muito caro para uma empresa. Uma multa pode ser de R$ 500 a 5 milhões. Você não sabe quanto que vai vir. Então, e aí? Você vai fechar a sua empresa ou você vai começar a atuar na prevenção? Eu acredito muito nessa cultura da prevenção, nessa cultura de transformação. Foi por isso que eu criei essa metodologia de gestão ambiental e quis registrar, porque eu comecei a aplicar em 2024 ali, alguma coisa até nova, ela está em aplicação ainda, né? Em validação, digamos. E aí eu fui aplicando, beleza, vou aplicar aqui na fábrica de latas. Ah, deu certo, legal. A gente conseguiu ficar menos reativo aqui em alguns pontos, né? E aí, como que a gente pode ficar reativo agora no todo? E aí eu fui construindo essa metodologia para que ela pudesse valer para toda e qualquer empresa aqui dentro do Brasil, quiçá fora também, né? Então, Interessante. bacana demais. Então, assim, são vários altos e baixos aí, né, Marina? Assim, você trouxe várias inovações nessa área. E assim, eu queria ir também por um outro ponto, como você citou aqui, no Brasil tem várias leis nesse sentido na parte de meio ambiente, mas a gente vê que talvez muitas delas não é executada, assim, às vezes é mais na parte de reativo que você disse, né? Eu sei que você pensa em várias soluções, eu sei que você deve ter várias soluções para isso, não só olhando aqui para a nossa cidade, que seria Volta Redonda, mas existe alguma solução para a gente aplicar assim, de uma forma mais eficiente para que talvez a gente possa resolver mais problemas nessa área de meio ambiente no geral? Eu sei que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa área de meio ambiente, mas tem algumas soluções de aplicar isso, assim, como você mesmo disse, que você tem um método que ajuda isso a ser mais eficiente, mas como que é, assim, na prática, assim, para a gente fazer isso acontecer? Qual que seria uma das soluções? Ou alguma das soluções que o seu produto resolve, assim, de forma que não fique só no papel, só... Bom, desculpa até essa pergunta meio de leigo, assim. Não, E às vezes a pessoa fala, pô, esse cara tá perguntando essa coisa mais leiga. Realmente, só pra gente entender um pouco mais nesse sentido. Não, imagina, não foi nada leigo. Na verdade, é uma pergunta muito legal, porque quando a gente pensa em soluções, podem existir soluções pontuais, né? Vamos supor que a gente tem uma empresa que hoje gera muito material particulado, que é essa partícula cinza, né, que a gente acaba respirando, vai para os nossos pulmões. Se eu tenho um problema com isso, qual que é a solução de engenharia? Um filtro para reter essa partícula. Reter isso, exatamente. Ou, de repente, trocar o combustível. Sim. Esse combustível gera muito mais material particulado, de repente um gás funciona, mas aí tem que ver a questão econômica, se o meu produto não vai ficar caro. Então, existem soluções de engenharia, mas a gente não deixa de sair da reatividade, entende? Porque daí surgiu aquele problema e foi porque surgiu aquele problema que a gente foi buscar uma solução da engenharia. E as coisas têm que parar de ser assim. Eu vejo que, respondendo assim sua pergunta, eu quis trazer um exemplo, e que é muito, né, do que a gente vive em Volta Redonda, para elucidar, que eu acho que a questão é que a gente ouve muito falar que o Brasil vive uma crise de educação, que o Brasil vive uma crise ambiental. E eu não acredito que a gente viva numa crise ambiental.
não gosto da palavra crise, eu prefiro a palavra projeto. Por quê? E isso não é meu, tá? Não é minha autoria, se eu não me engano, eu li isso em algum lugar, eu vou ficar devendo quem falou. Eu acho que é a Dercy Gonçalves, não, acho que essa daí é até política, nada a ver eu falar o nome dela aqui. Enfim, depois eu busco aí, eu vou publicar nos comentários. Mas essa pessoa falou sobre crise e projeto, qual a diferença, né? Quando a gente fala em projeto, quando você tem um projeto, pô, vou comprar meu carro, você vai provavelmente na concessionária, né, pra entender lá um pouquinho mais, ou pesquisar na internet também, mas você vai... Fala aí vocês, porque eu nunca comprei um carro. O que você faria aí, Pode-se dizer que você vai procurar jeitos e formas de visualizar aquilo que você quer comprar, né? Pelo menos experienciar, ter a experiência, sentir. Fazer um test drive. Fazer um test drive. Procurar, de repente, quanto de entrada você vai precisar juntar. Exato. Ver o valor para você conseguir juntar. E IPVA, se esse carro custa, é muita manutenção, não, Sim. né? Consumo de combustível, pronto. É isso. Obrigada. Então, se é um projeto, a gente pensou antes, você não saiu comprando. E eu acho que falta a nossa cultura mesmo, não local, mas a nossa cultura brasileira, entender que o meio ambiente, ele deve ser tratado lá no início, quando a gente começa a colocar um projeto em ação. Claro que existem milhares de empresas que surgiram muito antes da lei. E aí elas vão ter que solucionar essa reatividade enquanto a roda anda. Mas e as empresas que surgem antes? Será que elas conseguem pensar assim, cara, o que eu quero? Eu quero fazer uma fábrica de plástico. De onde vai vir essa matéria-prima? Será que não pode vir de nenhum outro lugar? Não pode vir de um tipo de plástico que já está no mundo ao invés de ser virgem? Será que a gente consegue fazer isso daqui ficar rentável? Então, quando a gente coloca a sustentabilidade como essência e não como um custo, né? Aí eu acredito que a gente sai da crise. E aqui eu não quero trazer de forma alguma mais uma teoria, mas eu acredito que a metodologia da gestão ambiental, ela vem instigando isso. A minha metodologia, ela entrou no mercado para poder realmente cortar tanto a reatividade para aquelas empresas que já existem, então a gente trazer estrutura dentro da empresa para que o meio ambiente seja sempre questionado em toda e qualquer decisão daquele negócio, como também trazer essas novas empresas e explicar para o fundador, para o CEO daquela empresa, como que ele pode tomar decisões pensando na longevidade da empresa dele. Porque, cara, a energia vai ficar mais cara. E aí, por que você já não começa com uma energia elétrica? Água, será que vai ter água sempre desse poço aqui que você está furando? Ou esse poço pode secar porque ao redor vão ter mais empresas usando do mesmo lençol? Por que você já, antes de construir essa fábrica, já não coloca reuso na água de esgoto? Ou depois, quando você já existir, daqui 5 anos você vai quebrar a parede para passar outros tubos? Então, eu tento... a metodologia, ela nasceu nessa busca por colocar sustentabilidade dentro das decisões daquela empresa, das decisões desde as estratégias da empresa, então lá de cima mesmo, e vir cascateando até as soluções menores, né? Até a ponta de linha. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, é algo que, em vez de só fazer, antes de fazer, pensar como vai ser feito. Um resumo. Nossa, um resumo muito melhor do que o que eu falei, adorei. É o que eu entendi. É isso. Então está certo. Bom, você acha que, assim, os donos das empresas, quando você deve lidar com muitos, né? Quando você vai, sei lá, mostrar o seu produto ou alguém que entra em contato com você, eles são conscientes nesse sentido, Marina? Ou eles realmente vai mais na reação mesmo? Assim, você acha que, assim, o brasileiro em si é consciente disso? Por exemplo, o dono de um negócio, ele tá pensando no meio ambiente ou realmente ele só tá pensando no negócio dele para ele não ser multado, taxado, talvez? Ou se você acha que talvez as pessoas deveriam mudar essa forma de pensar e pensar mais nessa parte de meio ambiente? Ou se não é dessa forma,
o que você vê no seu dia a dia? Cara, eu vejo que tudo é narrativa. Tudo é narrativa, assim. Tudo é a forma com que você conta. Se eu chegar pra você, dono de empresa, e vir falando, porque se você não fizer isso, você vai levar multa, eu já tô criando na sua cabeça, criando uma crença, enfim, uma percepção, acho que eu vou usar melhor essa palavra. Você vai acabar criando uma percepção na cabeça desse dono de empresa de que meio ambiente é custo. Que se a gente traz a narrativa para... E a sua diferenciação perante os seus concorrentes? O que os seus concorrentes estão fazendo em termos de sustentabilidade? Será que os concorrentes... Todo mundo que vai abrir uma empresa vai olhar para o concorrente, né? Para aquilo que existe no mercado. Exceto se você for um oceano azul. Sim. Que Um o Rafa produto uma que vez não me existe apresentou. ainda. Pô, um Sim. produto que, sei lá, o ChatGPT, que não existia antes, sabe? É um produto que não existe. Mas todo mundo olha para aquele concorrente ou para aquela dor. Então, quando a gente traz, né, a narrativa de que se você fizer, né, se você utilizar uma energia mais renovável aqui, você vai ganhar ao longo dos anos X reais, isso vai diminuir o custo unitário do seu produto. Ou, se você fizer isso, você consegue um selo, uma certificação, de repente você consegue uma diferenciação de mercado por conta disso. A verdade, gente, é que 2026, inclusive, vai ser o ano da tendência do consumidor, pico, né, de escolher por produtos sustentáveis. Então, essa de que eu já ouvi até tive a experiência agora, esse ano, né, de estar com vários empresários, assim, de ramos diferentes. E aí eu ouvi de um específico, que era um dono de floricultura. Ele falou assim lá, eu sinto que no meu shopping, que é um shopping de floricultura, no meu shopping a gente faz reuso de água, a gente faz compostagem, mas ninguém dá valor. É porque não é sobre isso. Agora, se você ninguém vai bater palminha porque você está reutilizando água. Gente, ninguém vai bater palma. Acho que 0,001% vai parabenizar. Porque as pessoas acham que aquilo é o mínimo, sabe? E é o mínimo. Agora, Sim. vai não fazer para ver se você não vai ser cancelado. Sim. Verdade. Sabe? Começa a poluir para você ver o que vai acontecer. Então, meu ponto é esse, sabe? Acho que quando eu ouço de donos de empresa que o meio ambiente, o meu cliente não vai valorizar, isso já ouvi, ou de algum cliente falando que vai ser custo, eu sempre tento trazer a minha narrativa para um outro ponto, que é o ponto de sobrevivência, o ponto de vantagem competitiva, porque meio ambiente é isso, né? Sem os recursos naturais a gente não tem fabricação de nada na nossa... Exato. Sem recurso natural a gente nem tava aqui fazendo esse podcast com essas luzes, né? Como que vocês chegaram aqui? A nossa própria roupa mesa que aqui, que é gastou feita de água para madeira. fazer. Exato, Não nosso é? celular que extraiu lítio para fazer. Enfim, então todos os cabos elétricos que estão nesse momento levando aí para vocês. Eu estava até conversando com o Rafael sobre isso hoje. As pessoas têm que parar de entender que o meio ambiente é como se fosse uma coisa que não faz parte. Tem que entender como algo que faz parte, porque está tudo relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Uhum. Nós viemos do meio ambiente, faz parte da gente. Não adianta a gente tratar de uma forma que seja separado. Exato, essa visão de que a gente faz parte, né? A gente Sim. não é maior do que nenhum animal ou Exato. flor. É um ecossistema mesmo, um sistema que se interliga. Boa. Então, assim, no seu... Assim, a gente não ouve falar tanto, mas eu acho que no seu mundo ele é bem mais... Assim, você tá vivendo isso o dia todo, assim, o método que você criou, a forma que você atua, que é a parte de ESG. E também tem a parte de greenwashing, né? Você acha que as pessoas ainda têm esse método ainda ou ainda é muito usado, estão se escondendo atrás disso? Explica um pouco mais sobre o que é isso, assim, para quem não sabe, talvez, o que é, assim, o que pode
dá de problema nesse sentido? Boa. Cara, infelizmente tem muita maquiagem corporativa, né? Esse termo aí em inglês, greenwashing, ele é isso, sabe? É você, como se vestisse uma máscara que não é tua. Acho que isso não é novidade para ninguém, então eu vou citar, teve uma marca de carro, inclusive da Alemanha, que sempre foi vista ali como super responsável na parte ambiental. E aí descobriram que eles estavam forjando uma parte do carro que se chama, agora vocês me corrigem se eu estiver errado, que se chama silenciador. Ok. Não, ignora isso. Isso aí é de outra coisa, porque eu vim pensando nas motos. Não é o silenciador, gente, cancela. É o catalisador. Ah, sim. Pô, Eu tava esperando a conclusão para me saber do nada que a se ver. tratava. Catalisador. Então, os Sim. carros lá dessa empresa, eles estavam... Para que serve o catalisador, né? Para diminuir a poluição do carro. Da combustão ali e, enfim, reter alguns poluentes ali. E eles estavam deixando um tubo vazio no lugar. Tipo, não é bem um tubo, mas uma peça vazia. Então, não estava tendo o catalisador ali dentro. E eles emitindo como se tivesse, né? Foi quando descobriram, né, que o carro não era tão verde assim, que era uma maquiagem corporativa, e a empresa teve que fazer um recall de todos esses carros. E aí milhares de carros. Então, esse é um exemplo de greenwashing, né? Que é quando você diz que tem um sistema, mas não faz. Hoje em dia é até perigoso, porque eu acho que nós, como consumidores agora, acho que a gente vestindo essa capa, né, de consumidores, a gente meio que não sabe muito mais se a empresa realmente faz o que ela faz. Exato. Tem um selo ali de reciclagem, ou de repente dentro do site dela fala que, nossa produção é sustentável. E aí se perdeu, sabe? Se perdeu esse termo. O que é uma produção sustentável? Aí ela vai, que a gente faz gestão dos nossos resíduos. Legal. Isso é ser sustentável, sim. Mas você não pode falar que você é 100% sustentável por conta disso. Eu acho que tem... Isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Essa questão dos 100%, ninguém é 100%, gente. Nem Pode-se dizer que é impossível ser 100%. É impossível ser 100%. E tem muitas empresas que usam isso para se promover através, assim, de marketing, assim, põe isso no site só para ter mais vendas ou para ter mais reconhecimento, que estão realmente se escondendo atrás disso, mas acaba que não estão se preocupando exatamente com a parte do meio ambiente, né, Marina? Total. Nossa, gente, é difícil porque eu tenho muitos exemplos para dar, mas eu vou tentar não citar nomes. Tem uma água que é uma água que fica tipo num saquinho, assim, uma sacola de água. Você bebeu uma garrafa, né? E aí, lá na embalagem dela fala que é 100% bioplástico, 100% sustentável. E, sabe, várias falácias assim, que quando a gente olha, o público, ele que talvez não trabalhe com isso, acha aquilo incrível. Poxa, 100%, sabe, biodegradável, zero plástico. Como é que foi? Meu Deus. Tá escrito mais ou menos assim, a garrafa de plástico. Lembrem disso. E tá escrito zero microplástico. Só que o que é o microplástico? Ele é um plástico, seja ele biodegradável, seja ele ou até o plástico que eu fiz lá na composteira, seja ele o plástico virgem, vindo ali do petróleo mesmo. Qualquer um desses, durante os seus 500 anos, 100 anos, durante o tempo em que ele fosse degradar, ele se degrada como? Diminuindo de tamanho. Todos eles viram microplástico. Não existe zero microplástico. Só que a pessoa olha zero microplástico e ela lembra lá da tartaruga que morre por conta do microplástico, ou ela lembra da imagem do peixe, do estômago do peixe com plástico ali dentro, ou às vezes até o nosso corpo, né? Porque já acharam microplástico até na nossa corrente sanguínea.
e acha que microplástico é o fim do mundo, mas aquela garrafa é de plástico, ela vai gerar microplástico. Então, ela claramente está mentindo, e eu acho que isso que falta também na nossa legislação, apesar da legislação do Brasil ser muito completa, trazer para a gente um pouquinho de leis contra publicidades falsas. Sim. Senão a gente sempre vai ter insegurança se é sustentável mesmo ou não. E quem não entende do assunto vai cair nisso, vai olhar e vai pensar que está fazendo certo, pensando que está comprando algo sustentável e, na verdade, está sendo só mascarado, né? De certa forma. Eu acho que precisa de uma rigidez maior nesse ponto. Sim. Qual seria a sua solução nesse sentido, Marina? Se você tivesse... Vamos lá, uma carta na mão. Uma carta na mão, assim, qual poder seria a decidir. solução que você apresentaria? Não só para esse sentido, mas para todos os outros, assim, se você tiver alguma solução nesse sentido. Cara, eu não tenho uma solução, mas ela meio que existe, sabe? E que eu acho que falta ainda ela ganhar escala. Cara, dentro de meio ambiente, eu entendo que não é sobre criar novas soluções, mas sobre dar escala àquilo que já funciona. Exemplo, a gente tem recicladores de lixo em Volta Redonda. Temos, se eu não me engano, 3 ou 4 cooperativas. Eu conheço 2, assim, de perto, que funcionam bem legal. E elas passam no bairro. Mas nem sempre elas passam no bairro. Tenho certeza que ou eu ou você já ficou um dia e percebeu que não passou a coleta seletiva naquele dia. Por que não passou? Porque a coleta seletiva começou a receber lixo reciclável das empresas. Então, ela já tem um volume muito grande lá dentro que não compensa ela sair de caminhão e passar na porta da sua casa e gastar toneladas de gasolina passando para recolher um pouquinho, se é que você separou. Então, como que a gente dá escala a isso? Sabe? Então, eu vejo muito que a gente já tem muitas soluções. E aí, respondendo a pergunta de qual que poderia ser uma solução para a gente ganhar uma confiabilidade maior nesses selos, né? Eu vejo que, primeiro, não poderia existir qualquer selo. Acho que os selos deveriam ser igual a esses de gasolina, né? Há um tempo atrás, acho que ainda existe isso. Se você não pode transportar gasolina em nenhuma outra bombona, senão aquela do Imetro. Não tem um negócio assim? Tem. Cara, tinha que ser isso, sabe? O selo, ele tinha que vir de um órgão, que é o único órgão que poderia dar esse selo. Infelizmente, criar uma certa burocracia. Sim, mas é que com a burocracia a gente ganha em rastreabilidade. Então, para você ganhar esse selo, você precisa provar que a sua fábrica está cumprindo tais e tais critérios em toda a cadeia de valor. Aí você ganha um selo. Então, eu vejo que a solução é essa, criar realmente organismos certificadores que só eles possam dar aquele certificado e que ali tenham-se sim os critérios de sustentabilidade. E existem alguns selos, como o programa Selo Verde do Brasil, que ainda não está vigente, mas está para sair esse ano. Então, isso é só uma visão minha mesmo, sabe? Que eu tenho. É até uma pergunta que nem tá aqui no script, não. Meu Deus. É algo... Assim, eu vejo que... por exemplo, eu tenho algo dentro de mim que quem tá no meu ciclo de convivência sabe que eu tenho uma educação nesse sentido. Por exemplo, eu não jogo lixo no chão. Eu tento fazer a minha parte. Uhum. E, às vezes, você tá na rua, você vê alguém que, acaba de comer um biscoito, joga fora. Eu acho que também ajudaria muito, Maria, não sei se, assim, na sua opinião, se também o povo brasileiro, não só o povo brasileiro, mas de todo mundo tivesse uma consciência maior nesse sentido. Igual o Jacques até citou aqui, né, também. Eles acham que os recursos são infinitos, né? Que, assim, a gente não precisa do meio ambiente, a gente precisa só do meu celular, só da minha camisa, mas sabe que, cada um teria que fazer também a sua parte e ter essa educação, né? Eu acho que se cada um fizesse a sua parte, ou fiscalizasse também, ou se empenhasse nessa mudança, igual você também teve, Marinho, você tem esse interesse pelo meio ambiente, em estar ajudando, ir atrás das soluções, mas se todo mundo abraçasse talvez essas soluções, ou fizesse a sua parte, nem que seja, já seria um pouco diferente, já a gente tem uma educação de ir atrás, fiscalizar, de cuidar, e às vezes a gente vê algo simples que as pessoas fazem, às vezes ela
descarta algo químico na rua que ela sabe que não pode fazer e que isso vai danificar. Ou vai lá no rio, joga aquilo. E assim, faz de forma que... Ou faz um lixão perto da casa onde não pode. Isso traz vários danos. Eu acho que isso já seria uma solução que parte da gente, né? O que você pensa sobre isso, Marina, nesse sentido? Você acha que poderia... Sim, eu tô olhando de fora, assim, quem é especialista aqui é você. Eu só tô... Eu amei essa Só tô pergunta. dando uma... Muito bom. Antes de responder, Por favor. quero falar um pouco do meu ponto de vista também. Pra mim, as pessoas... não adianta, tipo... É muito mais difícil. Eu ia falar, não adianta, mas... É muito mais difícil reeducar do que você educar certo do início. Não sei se você vai entender o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, a maioria das pessoas que nós temos hoje nas cidades não foram educadas da forma correta para fazer isso. Vou pegar o exemplo do Rafael de separar a coleta de lixo e fazer a separação certa ou jogar no lugar devido. E eu acho muito mais difícil pegar essa população para reeducar do que você pegar no início as crianças, os adolescentes que estão vindo nessa nova geração e colocar eles com essas boas práticas. Eu acho muito mais fácil seguir esse caminho do que tentar reeducar. Não que não seja válido, eu acho muito válido pegar e reeducar também. É um trabalho muito mais difícil, mas não é impossível. Esse é o meu ponto de vista. Nossa, gente, eu amei essa linha, né, de pergunta do que você falou. A educação desde a base é muito importante, porque é quando o nosso cérebro está em formação. Realmente, Sim. Educar adultos é muito mais difícil. E puxando um pouquinho para o que eu vivo até dentro da consultoria, muitas vezes eu vou dentro de uma empresa dar um treinamento de gestão de resíduos. Se você for em cada lixeira, mesmo tendo coleta seletiva dentro da empresa, você vai abrir ali, não sei, a lixeira azul, que é de papel, e vai encontrar alguma coisa de plástico ou alguma coisa de metal. Não em todas. Existem empresas que o grau de conscientização está bem legal, porque tem um treinamento bem rigoroso, bem intenso, enfim, maturidade daquela empresa que a gente chama. E a empresa, então, as indústrias, enfim, elas são um recorte da sociedade. Por quê? Porque ninguém combinou de estar ali dentro. Cada um veio de uma realidade, de uma comunidade, de um bairro diferente, um contexto diferente, e se reúne ali por horas para trabalhar. Então, é uma micro sociedade, sabe? Sim. E ali a gente vê lixo no chão, às vezes a gente vê bituca, né, de cigarro no chão. E vem muito do que o Rafa falou, disso, né, de que cada um, às vezes, vem com um contexto diferente. E aí, dentro das empresas, tem esse trabalho de conscientização, porque a gente vê que isso vem da educação. E o meu ponto aqui é que eu vejo que é necessário ter multissoluções. Porque além da educação desde pequena, além da educação dentro das empresas com os adultos, além de uma lei, por exemplo, no Rio, a questão da multa, né? Você começar a mexer no bolso da pessoa quando ela joga o lixo no chão. Exposição na internet. Outro dia eu vi um vídeo de um corredor, assim, que viu alguém jogando o lixo fora do carro, assim, né? E aí o corredor pegou o lixo e saiu correndo. Quando o carro parou no semáforo, ele jogou o lixo dentro do carro. Acho que eu cheguei a ver esse vídeo também. A gente tem muitas formas aí de educar. A gente também tem que entender que existem outras condições. O Brasil é muito grande, né? A gente está falando sobre Volta Redonda. Talvez isso nos dê uma pequena bolha. Mas quando a gente vai para algumas áreas, tipo, eu tive a oportunidade de ir para uma comunidade perto de Manaus, umas 2 horas de Manaus, assim, subindo o rio, não tem nada, não tem sinal de internet, né? Como que as pessoas lavam a louça lá? Mergulhando, passa o sabão e mergulha assim no rio, literalmente, nas casas flutuantes. Não tem acesso à água potável, então, né? Como que elas jogam lixo? Não tem lixeiro para passar, então queima também o lixo. E isso é sustentável? Não é.
aí, beleza, fui lá para longe. Não quero dizer que Manaus é menos desenvolvido que aqui, não é o caso. Pelo contrário, até me surpreendi muito com a região norte. Mas se a gente pegar, então, beleza, estado do Rio e entrar dentro das comunidades do Rio de Janeiro, onde não passa o lixeiro, como que a gente vai falar sobre educação de não jogar lixo no chão? Então, existe um termo muito legal que chama racismo ambiental. Não é bem legal, né? Não é um termo legal, não. É um termo só que existe e é um termo para dizer sobre essa condição. Sobre as questões ambientais que são deixadas às margens em alguns determinados locais. Então, quando a gente fala que o lixo, né, que os resíduos, enfim, de não jogar o lixo fora, nem sempre é sobre só a educação. Às vezes também é sobre o contexto sistêmico que a gente vive, né? Também. Infelizmente. Teve alguma cidade do Brasil ou fora do Brasil que você admirou um sistema que poderia ser replicável? Você já deve ter viajado várias cidades, várias empresas, vários lugares, vários métodos, algo que você, aqui se a gente replicasse isso seria interessante. Eu acho que Curitiba faz um bom exemplo, dando um exemplo aqui do Brasil. Curitiba é uma cidade que tem boas práticas, assim, de reciclagem, né? E eu vou arriscar dizer Londres, dentre os locais que eu fui, né? Também não viajei também tudo isso, assim, viajei bastante, graças a Deus. Mas é que eu acho que Londres talvez não seja ainda a referência. Acho que a Alemanha, nunca tive a oportunidade de conhecer, mas já ouvi falar que lá funciona muito diferente essa gestão de resíduos. Mas certamente, acho que eu diria que Londres tem uma boa gestão na parte de resíduos, né? Na parte de resíduos mesmo. Esse tema é um tema muito abrangente, né, Mariana? Assim, tem muitas vertentes que a gente pode olhar, analisar. Igual você citou, lembrou a gente, no caso a gente falou aqui sobre lixo no chão e tal, mas realmente tem pessoas que às vezes não tem grandes opções para fazer. Então isso é algo que a gente precisa analisar, talvez de cidade em cidade, estado em estado. E é isso que você faz, assim, com o seu produto? Tipo assim, você vê a empresa onde ela está e o que pode ser feito naquela cidade, assim, para aquela empresa? Exatamente. Eu acredito muito, o método ele nasceu de gestão ambiental, ele nasceu para atender, para traquear e diagnosticar a sua empresa. Então, a gente sempre vai fazer um método, acaba sendo um pouco mais personalizado. Então, hoje a gente trabalha com uma metodologia, até junto com inteligência artificial, para poder trazer, assim, qual que é a sua atividade? Sua atividade é um táxi aéreo. Beleza. Ou sua atividade é um abate de frango. Sua atividade é fabricar chocolate, fabricar carro. Cada uma dessas fábricas aí que eu falei são fábricas totalmente diferentes, com atividades diferentes, com potenciais poluidores diferentes e que podem estar situadas em situações como muito próximo a uma comunidade ou muito próximo a uma área que tem onça pintada. Pode existir inúmeras condições ambientais para aquela fábrica estar inserida. E aí a metodologia ela vem para diagnosticar exatamente isso, onde você está inserido, qual é esse contexto e a partir dali traçar como que vai ser a estrutura daquela empresa seguindo o método. Bom, eu vejo assim, na sua forma de falar, desde a sua trajetória desde pequeno, né? Você ama não só o assunto, acho que vai muito além do que de você criar um método para ganhar dinheiro, talvez. Eu acho que você realmente foca nesse sentido de ajudar, de ajudar a prevenir o meio ambiente. Marina, qual seria o seu sonho de você alcançar com o seu produto? Algo que você alcançasse e falasse, poxa, esse é o meu sucesso. Eu cheguei onde eu queria, eu construí um produto nesse sentido, eu ajudei o meio ambiente. O que você consideraria? Claro que você já é um grande case de sucesso nessa trajetória até aqui, que você já ganhou. Mas onde você almeja chegar e qual que é esse ponto aí de sucesso, de sonho para você
Não que você não seja um sonho de sucesso, é só... Total. Ih, eu sou muito ambiciosa, gente. Estou muito longe de tudo que eu quero ainda, assim, tipo, sou muito grata a tudo, mas eu não vou parar enquanto não, sabe, enquanto tiver energia, saúde, eu não paro até que todas as empresas possam ter sustentabilidade como essência, que é aquilo que a gente conversou, de que a sustentabilidade ela esteja na roda dos fundadores, sendo fator decisivo para uma escolha, né, para uma tomada de decisão. E não vou parar até que todo mundo saia dessa reatividade. Eu acho que eu quero cancelar a reatividade, sabe? Eu quero cancelar esse hábito, essa cultura da não prevenção que a gente tem no Brasil dentro das empresas. Então, não quero que elas tomem susto mais com multa. Eu não quero que toda hora o profissional da área ambiental apague incêndio. E a metodologia e todos os produtos da consultoria são pensados para acabar com essa reatividade, para que a gente tenha estrutura, para a gente viver em paz e segurança, porque as demandas ambientais já estavam previstas, já estavam pensadas, tem os seus planos de contingência. Então, eu não paro enquanto cada cidadezinha aqui do Brasil acabe com essa reatividade. Pô, bacana demais. Bom, a gente falou de um lado, né, que seria as empresas e tal. Você acha que o outro lado também, que seria o órgão que fiscaliza, que vai atrás, teria algo nesse sentido? Você acha que funciona? Os órgãos que fiscalizam fazem isso da forma correta? Ou você acha que a solução realmente está só nas empresas se prepararem e não serem reativas a esses órgãos? Bom, eu acredito que o órgão ambiental, enfim, os órgãos fiscalizadores, eles não vão deixar de existir mesmo quando a reatividade acabar. Porque alguém precisa monitorar isso. Alguém precisa criar novas leis, precisa olhar não só para multar empresas. E aí eu acho que o órgão ambiental ele vai conseguir ter um pouco... Se toda empresa não tiver reatividade, se toda empresa agir no princípio da prevenção, da transparência, o órgão ambiental vai começar a olhar para o meio ambiente e ter um pouquinho mais de fôlego para olhar empresa, sociedade, meio ambiente, né, meio biótico mesmo, futuro. Então, meio ambiente, quem prejudica não são só as empresas. Só que quanto mais a gente só pune as empresas, mais a gente passa a percepção, que é o que a maioria dos brasileiros falam, que quem polui mais é a indústria, que a culpa é do agronegócio, enfim. Sim, eles têm um potencial poluidor maior, muito maior do que um indivíduo. Mas e a força do coletivo? E o potencial nosso, de todos nós? Quem é que está olhando para esse exemplo simples que a gente deu agora, da coleta seletiva não passar na nossa casa? Não tem como eles darem conta de tudo. São poucas pessoas para muito problema ambiental. E aí a gente precisa encarar essa crise como um projeto, sabe? Vamos planejar, então, por etapas. O que a gente vai resolver agora e depois? E não ficar apagando toda hora uma crise. E daí veio a amarração agora, né? Não crise como projeto. Acho que, não sei se é porque é coisa de engenheiro que a gente quer tudo... Mas fez todo sentido agora a amarração. Fez sentido? Fez Ai, sentido que bom. agora. É isso. É legal você ver quando a pessoa fala realmente do que gosta. Dá pra ver no olho da pessoa aquele olhar, aquele brilho no olhar. É muito Exatamente. interessante, né? E A gente consegue ver. desde muito tempo, desde quando eu trabalhava com a Marina, eu vi assim, essa visão que você tem, essa vontade de ajudar as pessoas, essa vontade também de fazer o que é correto, mesmo se não tem ninguém ali, mas, pô, vamos fazer o que tem que ser feito, porque a gente está aqui lutando em prol do meio ambiente. E eu acho que, Marina, vai ser uma grande inspiração para muita gente. Então, tem muitas pessoas que eu tenho certeza que te acompanham, que te admiram. E o que você diria para essas pessoas que vê o seu exemplo e querem lutar junto com você, né? Qual que é a trajetória, o que ela precisa fazer, as formações? O que você diria para essa pessoa também que tem essa vontade, mas não sabe nem por onde começar? Vê tantas
tantas coisas que tem que ser feito, mas por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Como que eu posso ir também para a batalha nesse sentido de ajudar o meio ambiente? Uma coisa, né? Complexo essa. Mas eu diria assim que isso, nossa, traz um senso de responsabilidade gigante. Porque, bom, na minha perspectiva, se você quer muito trabalhar com sustentabilidade, quer seguir esse caminho, eu começaria experimentando. Porque é um universo muito grande. Até hoje eu experimento novos serviços, às vezes uma nova empresa, é sempre uma experimentação. Então, eu não sei tudo sobre meio ambiente. Eu sei tudo sobre meio ambiente dentro das atividades que eu já fiz, né? Dentro daquilo que eu já li. Então, eu diria assim, crie repertório, sabe? Assiste filme, assiste documentário, ouve um podcast, estuda um livro, estuda, né, uma lei, vai explorar, vai conversar com outras pessoas, ver essas realidades, visita a cooperativa de reciclagem da sua cidade e expanda a mente, porque eu acho que é na experimentação que a gente vai se descobrindo e ganhando clareza de qual caminho a gente quer seguir também. Porque nenhum caminho é igual, né? O meu caminho não vai ser igual ao de alguém que de repente também inspira outras pessoas dentro do meio ambiente, que são tantas. Eu diria isso, eu acredito que algo em comum todas essas pessoas com certeza ampliaram o repertório, experimentaram coisas que as levaram para aquilo. Então, uma sequência de conectar os pontos lá do Steve Jobs também. Começou, tá linkando tudo. Tô linkando Bom, tudo. teve uma pergunta que deixaram sobre recomendação que você teria sobre livros. Livros Legal. para ler, para ir mais a fundo no assunto, ou até mesmo para se desenvolver mesmo como pessoa, né? Mentalidade. Você teria alguma recomendação especial aqui Passa os livros aí. do Inova Talks também? Passa o ouro. Que legal. Gente, eu adoro ler livros de empreendedorismo, né? Eu leio muito. Eu comecei a ter hábito de leitura, inclusive, em 2018. E, assim, para a área ambiental, eu começaria com um livro chamado A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que é incrível, um livro que conta a história dela como pesquisadora, né? Então, começaria ali, que é um livro bastante... que você consegue ter essa visão do quão importante é que as decisões sejam tomadas com viés sustentável, sabe? Desde o início você está tomado dessa forma. Acho que dentro da área eu começaria por aí. Ou tem um outro também muito legal que chama Economia Donut. Também fala muito sobre isso e me inspirou a criar a metodologia. Bom, em relação a livros favoritos, eu gosto muito dos Segredos da Mente Milionária, porque eu acredito que abre muito a mentalidade sobre prosperidade, e acredito que se eu estou falando aqui no Inova Talks para empresários ou para pessoas que também querem seguir o caminho de abrir suas empresas na área ambiental, seria o Segredos da Mente Milionária, porque ele foi um livro que me fez enxergar a prosperidade de uma forma diferente e não com culpa, porque dentro da área ambiental, dentro dessas partes, né, em que a gente presta um serviço que deixa um legado, às vezes a gente meio que se sente mal por ganhar dinheiro com aquilo. E aí eu vejo muita gente, precificando errado, não lucrando com isso, com o trabalho que faz, com os estudos, honrando, né, o seu tempo e colocando lá embaixo porque tem que ajudar o planeta. Sim, tem que ajudar o planeta, mas você também tem que colocar comida na sua mesa e dar uma boa condição para os seus futuros filhos. E esse livro me ajudou a ampliar um pouquinho essa ideia da prosperidade, que eu não preciso ter medo de ser próspera e ganhar dinheiro e ajudar o meio ambiente. Uma coisa não tem a ver com a outra, sabe? Eu diria isso. Pô, legal. Bacana, né? Na época que a gente trabalhava junto, eu comecei a ter esse hábito de ler. Então foi um hábito que eu trouxe de lá pra cá. Assim, na minha vida eu nunca tive esse hábito de ler. E quando eu comecei a ter esse hábito de ler, literalmente a minha vida começou a mudar nesse sentido. E, muito bacana, né? E assim, eu acho que
que é um hábito que eu acho que você também tem, né, Marina? A gente já falou sobre isso, assim, você tem esses hábitos de ler. E, assim, se a pessoa que tá assistindo, né, não tem esse hábito, eu acho que faz total diferença, né? Então, já começa por esse livro. Inclusive, eu já li esse livro também. E é algo que a gente traz, né, assim... Eu tinha muito isso dentro de mim. Assim, o Jackson já me conhece há muito tempo também, Bastante bem tempo, antes. pode dizer. Eu tinha muitos esses bloqueios, inclusive isso que você falou, né? De, eu não posso ganhar dinheiro, é errado ganhar dinheiro, é errado eu cobrar aquilo que tem que ser cobrado. Então, isso foi algo que foi abrindo a mente. E, assim, é algo muito interessante. E as recomendações que você disse do outro, eu ainda não li, mas eu vou ler ainda, tá? Você falou, é muito legal. Mas assim, na sua rotina, Marina, você tem isso como prioridade? Eu vejo que você às vezes posta ali o seu Kindle ali, você... A leitura? É. Oh, meu Deus. Com certeza, com certeza. Atualmente, minha prioridade mesmo tem sido fazer devocional, porque para mim, trabalhar a espiritualidade me ajuda em todas as outras áreas. Se isso não tiver alinhado, já era o resto, sabe? E então esse eu não abro mão de jeito nenhum. A leitura eu tento fazer todos os dias, ultimamente. Você tem um padrão de rotina? Um dia sim, diário? um dia não. Tem um padrão de rotina. Não abro mão de fazer uma bike ou de fazer um yoga, alguma coisa assim, pra gente não surtar também. E, e leitura e comer bem, né? Comer bem é importante também. É importante. Eu sei que dieta é chato, mas, nossa, faz total... e dormir cedo, isso tem sido um hábito que eu tô construindo agora também. Para ter sucesso na vida, você acha que precisa ter rotina, hábito, para criar um método, ajudar empresas, ter sucesso na vida? Você acha que esse é o caminho, Marina? Cara, pra mim, sucesso na vida que é difícil de definir, assim, que eu acho que cada um tem uma definição de sucesso. Pra mim, eu vou considerar que eu tive sucesso se eu viver até os 120 anos, gente. Eita. Vamos. E pra eu viver nos 120 anos, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me exercitar todos os dias, eu tenho que estar consciente de como eu tô o tempo todo, se eu tô me sentindo estressada, se eu tô falando tudo que eu deveria, se eu tô também mantendo boas relações, mas não quero também viver 120 dias e não ter amigos pra viajar, pra falar, a gente tá ficando velho, né, irmão? Sim, Sabe? é importante Qual é a graça também, da né? vida sem amigos? Sim. Então, Bom, pra mim, rotina é muito importante pra ter sucesso na minha definição de sucesso. Vê que o papo foi para outro lugar aqui. Outro assim, lugar. Mas é um lugar muito bom de estar também. Sim. Marina, para quem viu, assim, até agora, você falando, demonstra muito interesse no assunto sobre você também. O que você daria as considerações finais para quem chegou até agora nesse podcast, ouvindo a sua trajetória, as suas conquistas, onde você chegou, as suas ideias, as suas soluções, as suas dicas também? Quais seriam as suas considerações finais? Cara, eu diria assim, eu queria... Nem combinei, juro pra vocês. Olha. Não combinei de fechar com essa frase, mas tem uma frase que é minha frase guia, assim. E eu lembrei dela agora porque ela fica em cima, assim, numa prateleira bem na frente da minha cama. Que é assim, anda que o caminho se abre. Não tem autor, mas eu diria que anda que o caminho se abre, sabe? Faça seus movimentos. Porque se a gente não fizer os nossos movimentos, eles nunca vão levar a ações, a gente nunca vai experimentar coisas. E acho que é isso, sabe? O caminho, ele vai se trilhando. É só a gente não ficar só aqui, né? Estar realmente fazendo os nossos movimentos. Eu diria que essa é a minha consideração final, seja para uma empresa, que se você andar com a área ambiental, vamos começar por onde? Vamos começar tirando o copinho plástico do café. Cara, é um movimento, não tá abrindo um caminho ali? Daqui a pouco você não vai pensar em uma coisa melhor para fazer? E mais uma coisa? A gente é assim, né, naturalmente, sempre querendo melhorar, a maioria. Então, anda que o caminho se abre, O importante é se movimentar. Se movimentar. Você nunca vai estar 100% perfeito, então só vai. Pô, eu só queria agradecer você ter aceitado esse convite de estar com a gente. Esse espaço aqui
é seu. O dia que você quiser voltar pra gente Não. trocar uma ideia e falar mais sobre o meio ambiente, sobre aquilo que você quiser falar, só marcar com a gente. Vai ser um prazer, é sempre bom te ouvir as suas ideias, ouvir assim, os seus planos, não só pro Brasil, mas pro mundo, pras pessoas. E o dia que você quiser voltar, já fica aí esse convite. Eba. Se você quiser deixar no caso, seu arroba do Instagram aí, pra quem quiser. Pô, agora, gente, me segue lá, Marina Jardim M. Tem mais um M, que não deixaram fazer Marina Jardim. É Marina Jardim M. Fácil de achar. Você vai ver lá, é sustentabilidade, não tem como ter Não outra tem Marina erro. Jardim. Então, Rotina me diária segue lá, lá, stories. no Instagram muito e conteúdo. no TikTok. Bacana. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, pô, por favor, né? Deixa o like aí. A gente vai deixar também aqui na descrição as redes sociais da Marina, inclusive o site do seu método também, se você quiser conhecer, você tem uma empresa e quiser conhecer, é só entrar em contato com você lá, Marina. Só Só entrar, entrar vai lá, falar comigo vai deixar mesmo. os dados, olha, tá vendo? Então, foi um prazer ter você aqui, Marina, mais uma vez. Jackson, considerações? Foi uma honra estar aqui conversando com vocês sobre isso. Segundo episódio do Inova Talks, com a presença da Marina. Pô, não poderia ter sido melhor. Foi um papo Obrigada. muito bom. E você que nos inscreveu, você esqueceu de falar para a pessoa se inscrever. Não é possível Que é que eu fiz importante. isso, fiz ou não fiz? Eu acredito Fala que aí, sim. Jackson. Fala então você. Se inscreva no canal e aproveite para acompanhar mais sobre os próximos episódios. Valeu, pessoal. Ó, aquele abraço, hein? Marina, tchau, tchau mais uma Obrigada, vez. gente. Tchau, Valeu, tchau, tchau, pessoal. tchau. Um abraço.